Olá, pessoal. Aqui é a Aline Duque, tô de volta. Demorei um tempo para voltar, é verdade, né? Sofri um apagão aqui no canal, mas eu não perdi o foco de retornar. Volto com algumas intenções novas, né? Houve algumas demandas, houve algumas correrias nos últimos tempos e por isso que eu demorei tanto para retornar para cá, mas eu não perdi o foco. Trago novas intenções, mas não perde muito a ideia inicial do canal, que é trazer conhecimento, é fazer com que a gente pense sobre a sociedade, que a gente pense sobre política, que a gente pense sobre o cotidiano, o comportamento das pessoas. E hoje eu trago uma reflexão, né? Vai ser uma reflexão, um texto para a gente conversar e a gente pensar a respeito da leitura. O que é que a gente tem lido, por que é que a gente tem lido, pelo que a gente tem se interessado ultimamente e até mesmo a pergunta mais seca e mais crua possível. A gente, na verdade, tem lido? A gente tem feito leituras? Então fica aí, eu trago uma reflexão muito bacana com base em uma experiência que eu tive na semana passada. Eu vou explicar melhor para vocês e a gente vai ter aí uma reflexão muito bacana para a gente fazer até o final desse vídeo, tá? Bora lá? Essa semana que passou, eu participei de um workshop, e era um workshop sobre andragogia e eutagogia, né? É um workshop justamente para a gente trabalhar um pouco o nosso pensamento, a nossa reflexão no nosso trabalho em relação a esse público específico. Dentro desse workshop se desenvolveu ali, de forma muito espontânea até, uma reflexão que poderia ser muito profunda. Eu gostaria de passar muito tempo aqui falando sobre isso, mas a gente tem um tempo mais curto de vídeo para oferecer e eu vou ser um pouco mais direta. Mas a reflexão era sobre a ideia do interesse pela aprendizagem. Interesse é a palavra-chave, entende? Freiriana como eu sou, acho que todos que devem assistir aí os meus vídeos já devem ter percebido que eu sempre trago Freire nas minhas apresentações aqui, nas minhas conversas. Freirianamente falando, o nome desse interesse pelo conhecimento seria curiosidade epistemológica, né? Para Freire, essa curiosidade epistemológica é extremamente importante. Ela é importante porque ela vai justamente fazer nascer a semente que se planta, que se germina e que ela cresce para que um conhecimento ele seja verdadeiramente assimilado. Só a curiosidade epistemológica pode trazer para o ser humano uma aprendizagem mais eficaz, porque ela vem com afeto, ela vem com verdadeiro interesse. Entendeu? Então, assim, a ideia desse desenvolvimento, desse interesse pelo conhecimento, voltando para o workshop, a gente estava pensando o seguinte: a gente estava falando sobre o ser humano brasileiro de hoje e adulto, né? Este ser humano. Pensando sobre isso, a gente ficou muito aflito até a respeito de que interesse por aprendizagem, por interesse por conhecimento a gente tem visto nessa figura, né? Nesse ser humano, nesse sujeito, nesse indivíduo dos tempos de hoje, aqui no Brasil. Pelo seguinte, este ser humano tem se interessado pelo conhecimento? A pergunta principal, a primeira, é essa. Tem se interessado pelo conhecimento? Eu espero de verdade que vocês tenham respondido que sim, por favor. Alguém se interessa, existe algum interesse, porque conhecimento, a gente está falando aqui de uma forma extremamente vasta, conhecimento de tudo quanto é tipo, de tudo quanto de várias formas, né, de várias áreas, enfim. Inclusive conhecimento empírico, que a gente não tira daqui, né? O conhecimento empírico ele também é verdadeiramente importante, principalmente quando a gente fala de andragogia. Na andragogia, o conhecimento empírico ele é fundamental, ele é sempre um ponto de partida, né? Mas aí voltando, né? Existindo esse interesse pelo conhecimento, a gente vai trazer aqui uma vertente diferente, porque a gente vai agora pensar sobre que estímulo é esse. O estímulo define tudo, minha gente. O estímulo é o seguinte: esse ser humano, esse adulto brasileiro de hoje, ele tem um interesse pelo conhecimento e aí vai existir dois perfis. O primeiro perfil é aquele brasileiro, é aquele adulto que ele está aprendendo pela natureza dele, da nossa natureza humana, aprender e continuar aprendendo. Nós somos a única espécie
em que o cérebro precisa ser desafiado, precisa ser estimulado para que ele se mantenha em atividade. Então a gente precisa continuar aprendendo e nós somos seres considerados inacabados, inconclusos, incompletos, principalmente segundo Freire, justamente porque nós nunca vamos ter a capacidade de aprender exatamente tudo que há nesse mundo e fora dele, né? Então, assim, é pela nossa natureza ontológica, pela nossa ontologia, a ontologia humana, é pela nossa natureza humana, continuar aprendendo. Então, é por isso que a gente continua aprendendo. Esse é o perfil 1. Esse aí, ele tem mais a ver com a aprendizagem pelo prazer, pela minha natureza. Estou aprendendo por prazer, estou aprendendo porque eu gosto, estou aprendendo porque eu tenho afeto por isso. É o perfil 1. O perfil 2 é o do adulto que está aprendendo por desespero. Estou colocando essa palavra aqui, ela não surgiu no workshop, tá? Mas eu estou colocando aqui no vídeo porque eu preciso ser mais direta com vocês pelo tempo, para não me alongar demais e não ficar um vídeo chato. Mas eu estou aprendendo por desespero como a adulta brasileira que eu sou hoje, por exemplo. Que perfil é esse? Vou definir também. Esse adulto que aprende por desespero, ele está aprendendo porque ele tem um mercado de trabalho que exige isso dele, ele precisa aprender novas formas, novos métodos em relação ao trabalho específico dele. Ele está aprendendo porque ele precisa ser promovido no trabalho dele. Para ser promovido, ele precisa adquirir aquele novo conhecimento, aquela nova formação acadêmica. Ele está aprendendo porque ele está passando por alguns problemas na vida dele, ele precisa aprender sobre determinado assunto para que ele resolva esses problemas. Essa é a aprendizagem por desespero. Se vocês observarem, em nenhum momento isso pode ser relacionado com um prazer pela aprendizagem. Eu estou aprendendo porque o mercado de trabalho está exigindo isso de mim. Isso é pressão, não é prazer. Eu estou aprendendo porque eu quero muito ser promovido na empresa, eu não estou gostando do salário que eu estou ganhando atualmente, eu quero esse status, eu quero esse poder de decisão, eu quero isso. Então, é um desejo, você está aprendendo por ambição e uma certa pressão ali pessoal que você sofre também, não tem a ver com prazer, não tem a ver com lazer, não tem a ver com você, vou aprender para relaxar, né? E também o outro lado, você está com um problema na sua vida e você quer resolver. Então, se você tem um problema, quer resolver e está aprendendo por isso, novamente não tem a ver com prazer. Então, são dois perfis diferentes de aprendiz, vamos chamar assim. Tem um aprendiz que está aprendendo por sua natureza, porque gosta, porque quer evoluir, porque quando você desenvolve, quando você assimila aquele conhecimento aqui, você se sente bem, você, né, parece até que respira melhor. É por isso? Ou é por você não estar conseguindo mais respirar nessa vida, nesse agito, nesse caos da sua vida? A pergunta é essa. Ela é capciosa e ela cria uma lacuna, ela cria realmente um abismo ali na nossa cabeça e no nosso modo de ver a vida. E é por isso que essa pergunta feita dentro desse workshop, para mim, fez todo sentido e fez com que eu tivesse verdadeira vontade de trazer isso aqui para vocês. Acho de extrema importância, principalmente quando eu for relacionar com a próxima informação, o próximo dado que eu vou apresentar para vocês agora. Pessoal, eu fiquei sabendo de uma lista que está rondando aí na internet em relação aos 10 livros mais vendidos aí no ano. E quando a gente para ver essa lista, não tem nenhum problema com cada livro individualmente falando, sabe? Cada um tem a sua função. Né? Mas quando a gente percebe que cada um desses livros eles estão aí entre os 10 primeiros, acende um alerta, principalmente em relação a tudo que eu falei agora há pouco, anteriormente. Né? São livros que são livros de pintura, né? Porque as pessoas compram para fazer alguma pintura, livros de pintura para adultos, tá? Que eu também não tenho nada contra, já também comprei desses livros anos atrás e realmente ajuda a relaxar, realmente nos dá algum relaxamento, algum sossego dessa vida caótica que é a do adulto brasileiro. Livros mais no sentido de ensinar você a ser mais responsável, a criar um hábito de responsabilidade, ensinar você a ser mais rico, a ficar milionário. Então, é um livro mais no sentido de tentar transformar você na vida financeiramente falando. E o outro é mais no sentido espiritual, né? Esses livros, inclusive Café com Deus Pai, é um livro que está na lista, né? Então é para quem está realmente procurando se conectar mais espiritualmente,
né? E aí vocês podem perceber que tem muito a ver com o que eu falei antes. Se você olha para essa lista desses 10 livros mais vendidos no ano, você começa a perceber que isso tem a ver com o perfil 2 que eu tracei do adulto brasileiro. Isso tem muito mais a ver com esse perfil 2. Por que é que acende um alerta? Por que é que acende uma certa preocupação que eu quero falar para vocês? É porque justamente aquele perfil 1 é o perfil que mais aprende. O perfil de adulto que mais aprende é aquele perfil 1. É o perfil do brasileiro, ou do adulto de forma geral, não só do brasileiro, claro. Mas assim, é o perfil de pessoa que ela aprende mais porque ela está aprendendo por prazer, ela não tem nenhuma pressão externa fazendo isso por ela não tem pressa para assimilar aquele conhecimento, ela está aprendendo porque ela se sente bem quando aprende, ela está aprendendo porque ela acredita que aquilo tem a ver com a sua própria vitalidade mental, psicológica, cognitiva. Ela está aprendendo porque ela está usando o tempo de lazer dela para isso. Então, se você, quando está no estado mental de zero pressão, de prazer, de relaxamento, e você usa esse tempo aprendendo mesmo, gostando daquilo que está aprendendo, tendo afeto, tendo alguma ligação, alguma conexão de interesse mesmo, que tem a ver com o seu tipo de inteligência, né? Cada um tem o seu tipo de inteligência, é linguística, é artística, enfim. Tá relacionado com a maneira de como você aprende, você vai aprender muito mais, né? Então, essa a questão, essa a diferença. Então, quando a gente olha essa lista, que eu vou colocar para vocês, vou deixar aqui na descrição do vídeo, essa lista ela é publicada pela página da Publish News, e ela acende um alerta justamente por isso, porque ela está mais ligada, mais conectada ao perfil 2, que é do aprendiz por desespero. Fico triste, né? Eu fico preocupada em saber que o brasileiro parou de, por exemplo, ler as literaturas, né? Elas têm aparecido aí de uma forma muito sorrateira, muito, né, pelas tangentes, elas não estão lá no foco. O que aconteceu com as leituras de literatura, o que aconteceu com a literatura brasileira, a mais clássica, a mais contemporânea, o que aconteceu com os livros de outras literaturas clássicas, cadê os Dostoiévski da vida, cadê os George Orwell? Aí daqui a lá um ou outro aparece mesmo, é verdade, porque são, né, livros atemporais, mas a gente precisa parar para pensar, né, quando a gente relaciona essa lista com o que a gente tem visto aí em paralelo. É realmente uma questão para se preocupar. Eu não sei se vocês já notaram, né, mas o livro ele ainda oferece uma estética intelectual, vamos chamar assim. Nos últimos dias até aí a gente ouviu falar de algumas notícias, notícias sobre, eu não me aprofundei muito bem, mas de pessoas aí que têm comprado livros com a intenção de decoração, né? A gente sabe que, pelo menos me dá a impressão de que desde quando o livro é livro, parece que é uma coisa muito interessante se ter em casa. E qualquer casa que você chegue e tem um estante de livros, vai trazer um pouco dessa estética intelectual. Parece que o dono, a dona daquela casa tem um hábito de leitura e por isso tem um acervo maior de conhecimento, de informação, né? Então, traz um pouco dessa estética. E aí a gente entraria aqui, até por mais tempo, numa reflexão muito mais profunda, que seria sobre o ser e o ter, né? Porque a gente está entre uma realidade e uma aparência. Se eu prefiro gastar o meu dinheiro para decorar a minha casa comprando livros, mas sem intenção alguma de tê-lo, o que é que eu estou comprando com essa ideia? Me parece que eu compro uma mentira, eu compro uma irrealidade. Então, parece que é muito mais interessante eu investir o meu financeiro, investir o meu capital mesmo, sabe? Para comprar algo que não é conhecimento. Eu estou comprando uma decoração que finge que eu tenho algum conhecimento a respeito, mas eu não tenho. Então, é muito interessante que a gente pense isso também. O que a gente tem feito com os livros que a gente tem comprado? Às vezes até pode acontecer de a gente ter uma quantidade ali imensa de livros que a gente ainda não leu, mas a gente tem começado a ler, a gente tem desenvolvido isso, a gente tem parado para ler algumas páginas naquele espaço de tempo que a gente tem na nossa vida,
E outra questão também, quando a gente para ler, que tipo de livro a gente tem lido, né? Porque se eu passo um dia inteiro de trabalho, quando eu paro para ler, eu vou ler algo que ainda é sobre o trabalho, né? Então, quando é que eu vou parar para ler por prazer mesmo? Para ler porque aquele é o meu momento de lazer e ler, para mim, aquele tipo de leitura é um prazer, é um lazer de fato, né? Então, trago essa reflexão para vocês. Espero que faça com que a gente pense mais a respeito das leituras que a gente tem feito. E nas próximas vezes que eu postar vídeos, o meu intuito é que eu traga leituras de capítulos que eu tenho feito para induzir mesmo sobre leitura. Vamos ler mais um Kafka, vamos também para a filosofia, vamos ler uma Marilena Chauí, vamos aprimorar, mas aprimorar com prazer, né? Vamos assimilar o conhecimento criando afeto por ele. E até a próxima. Tchau!